Existem fases na nossa vida em que queremos avançar, mas Deus nos pede calma. E outras fases em que queremos ficar, permanecer ali fazendo exatamente o que já estamos fazendo, mas Deus nos chama a avançar. Mas caminhar com Deus não é sobre velocidade, mas sobre sincronia. Números capítulo 9 nos ensina que a verdadeira segurança não está em controlar o caminho, mas em confiar em Deus durante todo o processo. Então, esse estudo de hoje é para te chamar, te convidar a fazer uma autorreflexão. Você tem caminhado no seu tempo ou no tempo de Deus? Em Números 9, versículo 23 diz: conforme o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e conforme o mandado do Senhor se acampavam. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lorena Prado, sou cristã, advogada, esposa e mãe. E nesse espaço eu compartilho um pouco dos meus aprendizados com Deus através da palavra, para que juntos possamos crescer em fé. Números capítulo 9 traz dois grandes momentos. Dos versos 1 a 14, nos traz sobre a celebração da Páscoa no deserto. E dos versos 15 a 23, sobre a nuvem que guiava o povo de Israel no deserto. Então, o capítulo acontece em um contexto em que o povo já estava fora do Egito, liberto, o tabernáculo já estava construído, as leis já haviam sido impostas e já havia organização. E então, nesse capítulo, Deus vem nos ensinando e nos trazendo uma verdade importante sobre libertação, que na verdade libertação não é o fim da história, né? O fim do caminho, mas o início dele. É o começo de aprender a dependência de Deus. Então é quando somos libertos que nós então precisamos aprender a confiar 100% em Deus e depender dele. Dos versos 1 a 5, Deus ordena que o povo celebre a Páscoa como um memorial, porque essa celebração os lembraria sobre o sangue nos umbrais, sobre o livramento do anjo destruidor e sobre a saída do Egito. Então, mesmo no deserto, Deus mostra para o povo e chama o povo a não se esquecer de quem ele era e do que ele havia feito pelo povo. Então, é um memorial para que o povo lembrasse quem Deus era. E esses versos nos trazem como lição que antes de seguir, Deus nos chama a lembrar de quem Ele é. Então, primeiro nós devemos lembrar de quem Deus é para só depois seguir confiando e dependendo dele. Mais adiante, dos versos 6 a 14, o texto bíblico nos conta que haviam alguns homens que estavam impuros, porque haviam tocado em cadáveres. E por isso eles não poderiam participar da Páscoa. Então, esses homens que estavam impuros procuram Moisés perguntando o que eles fariam e se eles poderiam participar. Ou seja, eles demonstram um desejo no coração de participar da Páscoa, né? Mesmo ali estando impuros. E então, Deus, na sua graça e misericórdia, responde que eles poderiam sim participar da Páscoa, mesmo estando impuros, porém um mês depois, né? Não com os demais, não ali naquela data específica, mas um mês depois. Nos mostrando que Deus não é rígido sem propósito. Ele é um Deus santo, mas é também um Deus misericordioso, que vê primeiro o desejo do nosso coração. Então, o que nos mostra é que Deus sempre cria um caminho para aqueles que desejam sinceramente estar na presença dele. Ele valoriza esse desejo sincero do nosso coração. Dos versos 15 a 23 é o coração do capítulo, que vai nos falar sobre a nuvem que acompanhava ali a Arca da Aliança no deserto. Que de dia havia uma nuvem e à noite havia fogo. E basicamente essa nuvem se movia, e o povo se movia com ela. Então quando a nuvem se movia, o povo se movia. Era a nuvem que determinava então os próximos passos do povo ali de Israel no deserto. E o interessante é que o texto nos conta que às vezes essa nuvem ficava um dia, às vezes ela ficava um mês, às vezes ela ficava algumas horas, né? Não era um tempo determinado, um período certo e pré-determinado, né? Cada dia era um dia, cada período era um período. Fato é que o povo se movia exatamente conforme a nuvem se movia. E o mais interessante é que o texto nesses versículos repete várias vezes: conforme o mandado do Senhor acampavam, conforme o mandado do Senhor partiam.
nos mostrando que ali o povo de Israel não decidia com base em lógica, em rotina pré-definida, ansiedade ou vontade pessoal, mas eles aprendiam a avançar ou esperar somente quando Deus mandava. Então, esse é um texto que nos traz lições muito importantes que a gente pode aplicar na nossa vida atualmente. Apesar de ser um texto do Antigo Testamento, falar muito mais sobre leis e às vezes ser até um texto de difícil entendimento, ele traz princípios importantíssimos que podem e devem ser aplicados na nossa vida ainda hoje. Nos primeiros versículos, Deus nos chama a lembrar do que ele já havia feito, para então aprender a confiar nele a partir dali. Nos mostrando que lembrar do que Deus já fez fortalece a nossa fé para o que ainda virá. Porque aquele que lembra do passado de livramento é capaz de confiar num futuro incerto. Todas as vezes que você sente ansiedade sobre o seu futuro, sobre a incerteza do que ainda virá, mas você olha para trás e vê o tanto que Deus já fez, você consegue ter esse reconhecimento de tudo o que Deus já fez na sua vida e do tanto que ele já te sustentou e tem te sustentado. Isso aumenta a sua fé, te dá fé para olhar para o futuro com um outro olhar. De uma forma diferente, entendendo ali que como Deus fez no passado, Deus permanece fazendo e ainda fará. Então, é um chamado e uma mensagem muito importante para que a gente sempre que vacilar, sempre que o nosso coração quiser ser tomado ali por ansiedades, por incertezas, que a gente olhar para o nosso futuro com essa falta de fé, a gente possa voltar os nossos olhos para o passado, entendendo e enxergando ali tudo o que Deus já fez nas nossas vidas, para que isso então nos fortaleça em fé para olhar de novo para o nosso futuro com novos olhos. E eu achei isso muito interessante porque, particularmente, eu acho que a maioria das pessoas atualmente tende a ser mais ansiosa. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Basicamente, assim, me pego em muitos momentos sendo ansiosa, às vezes por muito pouco, por detalhe. E é detalhe mesmo, assim. E eu nunca tinha parado para olhar a ansiedade dessa forma. Sempre que eu sentia ansiedade, eu sei que a ansiedade é uma falta de confiança em Deus, eu me pegava assim, não, mas eu preciso confiar em Deus, mas eu preciso confiar em Deus. Eu me apegava só ao mandamento, de confiar em Deus para não sentir essa ansiedade. Só que essa é uma lição que me trouxe na prática o que eu preciso fazer todas as vezes que eu sinto essa ansiedade em relação ao meu futuro. E se torna assim, simples de fazer, Porque quando eu olho para trás, quando eu volto os meus olhos para tudo que Deus já fez, fica claro e evidente, Que em todo o momento, quem me sustentou foi Ele, que inclusive eu não daria conta de nada, assim, se fosse só a minha capacidade, Se dependesse só de mim, eu não teria conseguido nada do que eu já consegui, Então, quando você volta os seus olhos para trás, e você percebe o tanto que Deus já te sustentou, já te supriu, fica fácil olhar para frente. Fica claro, não é que fica fácil, mas fica claro, fica evidente que o futuro a Deus pertence e que nós precisamos confiar nele plenamente. A segunda lição muito importante que a gente pode tirar desse capítulo 9 é que Deus sempre abre caminho para um coração sincero. Ali ele viu que aqueles homens impuros desejavam verdadeiramente participar da Páscoa, mesmo estando impuros. Então ele abre uma exceção, e permite que eles participem um mês depois, nos mostrando que Deus se agrada do coração sincero, que Deus se agrada do coração que deseja verdadeiramente estar na presença dele, buscando seguir e viver os princípios dele. A terceira lição e a mais importante que nós podemos tirar desse capítulo é que a nuvem nos ensina uma dependência diária de Deus. Porque o povo de Israel só partia quando a nuvem se movia. E nas nossas vidas deve ser assim até hoje. Às vezes Deus nos manda esperar em determinada ocasião, quando a gente está afoito aí, querendo avançar, querendo fazer algo, mas Ele nos manda esperar mais como um tempo de amadurecimento necessário para nós, como ali uma formação de um processo para que a gente dê conta, talvez, de encarar o que virá.
E da mesma forma, muitas vezes ele nos chama a avançar quando a gente está ali querendo ficar, permanecer, nos sentindo despreparados, né, impotentes por alguma razão. Ele nos manda avançar porque é ele quem sabe da nossa capacidade, porque é ele quem nos capacita. Então tudo tem um propósito. Se Deus mandou ficar, é para que a gente amadureça. E da mesma forma, se ele manda que a gente avance, é para que a gente se fortaleça. Deus sempre tem um propósito para aquilo que ele nos manda fazer. Mas o essencial e o importante é que a gente aprenda a dependência, né? A depender dele 100%. Durante todo o processo, todo o tempo. E a quarta lição que a gente tira desse capítulo é que a maior segurança não está no plano, no planejamento, mas na presença de Deus. E aqui é importante a gente entender o contexto do capítulo, que o povo de Israel estava ali no deserto em exércitos, né? Eram muitos homens, exércitos, líderes de exércitos, tinha uma estrutura, tinha toda uma organização, ou seja, todo o contexto é favorável para planejamentos e números e planos, né? E para que o povo se organizasse ali conforme o seu próprio entendimento. Né? Se você olhar ali friamente, todo o contexto, toda a estrutura era favorável para que o povo se organizasse da forma como eles bem entendessem. Mas do contrário, eles não se moviam conforme a organização própria, mas somente conforme o mandamento de Deus. Deus mandava, eles se moviam. Deus mandava, eles permaneciam. O que nos mostra que tá tudo bem você ter uma organização, né? O povo do deserto estava ali organizado, com toda uma estrutura. Haviam exércitos, cada exército tinha um líder, cada tribo tinha uma função específica, cada tribo tinha uma posição específica, ou seja, havia ordem, havia organização. No entanto, esta organização não era o centro, mas Deus era. Então eles não se moviam, né, ou permaneciam, deixavam de se mover, visando essa própria organização, mas na verdade pela presença de Deus, pelo chamado de Deus. Eles colocavam Deus no centro, em que pese haver organização. E isso se aplica muito na nossa vida atualmente, porque tá tudo certo a gente ter a nossa rotina, as nossas organizações, né? A gente se planejar. Deus não fala que é errado o planejamento, a organização, muito pelo contrário. Deus se agrada de uma vida organizada, né? Tanto que aqui no livro de Números a gente vê o tempo todo que o próprio Deus estabeleceu regras, leis e organização para o povo do deserto. Então é necessário sim que a gente viva com ordem e também que a gente crie, né? Que a gente crie ali minimamente uma rotina, planos, que a gente faça ali uma organização dos nossos dias, da nossa vida. O que a gente não pode fazer é colocar esse planejamento no centro. Deus precisa permanecer no centro e a organização e o planejamento ao redor. Então, não inverta a ordem, tá? Tá tudo certo você se organizar, você se planejar, você ali ter a sua rotina. O que não está certo é você passar isso à frente de Deus. Deus precisa continuar sendo o centro e continuar sendo aquele que te conduz. Então, o que Deus me falou muito nesse capítulo é que é um chamado mesmo, né? Para que a gente pare de correr sem direção. Hoje, né, a frase que a gente mais escuta é: nossa, como os dias estão corridos, como as semanas estão passando rápido, nossa, mas eu não tô tendo tempo para nada, tá uma correria louca. E a verdade é que, assim, para onde nós estamos correndo? Nós estamos correndo para onde? De quê? Muitas vezes, quando a gente para refletir isso, a gente nem sabe responder do porquê a gente tem corrido tanto, né? Do porquê os nossos dias têm sido tão afoitos, tão corridos mesmo. E esse capítulo é um chamado para que a nossa corrida, né, não seja sem fundamento. Ou seja, para que a gente não corra pura e simplesmente por ansiedade, nessa ânsia de querer fazer sempre mais, nessa ânsia de querer parecer para os outros fazer sempre mais. E da mesma forma, para que a gente pare de paralisar por medo. Né? Lá no deserto, a nuvem era quem determinava quando seguir, mas também quando permanecer. E às vezes o povo de Israel precisava permanecer por um mês inteiro ou até mais de mês, né, ali no deserto. Então, sem se mover. Então, da mesma forma, é um chamado para que a gente não permita que o medo nos paralise.
Quando for a hora de nos mover, quando for o chamado de Deus para que a gente haja, para que a gente faça, é necessário que a gente não permita que o medo nos paralise. E por que Deus, então, inicia o capítulo, né, chamando o povo para um memorial? Para que o povo olhe, para que o povo veja a presença de Deus, para que o povo veja quem Deus é e o que Ele fez. Porque quando a gente tem esse olhar voltado para quem Deus é e para o que Ele faz, né, o tempo todo, nós então conseguimos ter fé naquilo que Ele ainda fará. Então a gente descansa entendendo que seguiremos quando Deus mandar e permaneceremos quando Deus mandar. E assim, quando a gente fala aqui, né, quando eu estudo sobre isso, quando eu paro, eu volto os meus olhos para isso, fica muito claro que não adianta, gente, a gente correr para nada nessa vida. Nós não temos controle de nada, nós não sabemos sequer se no minuto seguinte a gente ainda estará vivo, né? Essa é a verdade. Nós não temos controle de nada nas nossas vidas, né? O máximo que nós podemos fazer é um planejamento e tá tudo certo se planejar, né? Deus aqui é um Deus de ordem e nos mostra isso durante todo o livro de Números e durante toda a Bíblia, na verdade, né? Então, assim, se planeje, mas descanse a sua cabeça no travesseiro, entendendo que esse planejamento acontecerá conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, todo o tempo. Em Salmos 27, verso 4 diz: espera no Senhor, sê forte e Ele fortalecerá o seu coração. E essa foi a mensagem de hoje. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e comente. Que assim você me ajuda a continuar compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas. E que a luz da palavra te encontre aonde você estiver e transforme o seu coração todos os dias. Um beijo e até o próximo estudo.